No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Pedrinho Matador. Eu vou tentar falar o máximo de crimes que eu consegui achar e pesquisar por aí, porque muitos eu acho que ele não deve nem ter contado. Mas também não vou falar em ordem cronológica, porque eu acho que nem ele mesmo sabia. Ou talvez sabia, mas eu não achei nada sobre datas dos crimes e tudo mais. Seu nome completo é Pedro Rodrigues Filho. Ele nasceu em Minas Gerais, porém foi criado em São Paulo. Ele teve uma infância humilde e desde cedo ele matava animais com seu avô. Em alguns sites diverge sobre o primeiro assassinato dele. Alguns falam que foi do prefeito, que no caso eu vou falar posteriormente. Mas eu vou falar agora qual foi o que ele mesmo falou em um podcast, o qual ele relata seu primeiro foi o do primo dele, pois ele teria pegado um cavalo dele para passear sem pedir e o primo dele deu um soco em seu rosto, mais ou menos nessa região, e ele avisou que ia matar ele. Em um momento no qual seu primo estava trabalhando, estava colocando cana para moer num maquinário assim que ele relata ser um pouco grande. Ele viu e achou que o corpo dele ia entrar todo para dentro. Porém, quando ele empurrou o primo dele, só o braço dele entrou para dentro do maquinário. Aí ele fala que pegou um facão e picotou o corpo do primo e jogou para dentro. Aí ele falou que a máquina parece que quebrou e começou a cuspir. E também ele falou com maior naturalidade que a cabeça ficou rolando dentro da máquina. Ele fala que nem foi preso, o avô dele apenas assinou umas papeladas e ele voltou para casa. E o único castigo que ele teve foi limpar o maquinário. A família dele nem ligou muito, porque era um primo distante da família. E ele seguiu a vida normalmente. E foi assim que ele entrou para o mundo do crime. Segundo a palavra do mesmo, ele não roubava. Sua participação no mundo do crime era apenas matar. Na época que ele começou a cometer diversos assassinatos, ele ficou conhecido como Pedrinho da Cartucheira. E foi só depois que ele foi preso que ele ficou conhecido como Pedrinho Matador. Segundo ele, foi os sargentos lá de dentro mesmo que colocou esse apelido. Agora eu vou falar de alguns de seus crimes levados a público, porém não está em ordem cronológica. Agora eu vou falar do prefeito que eu falei anteriormente. Seu pai, pelo que parece, trabalhava como vigia numa escola. Tinha ele e outro cara. Esse cara ficava roubando cadernos, lápis, merenda da escola. Quando a diretora descobriu, aí vocês já imaginam, né? O pai dele foi demitido e ele decidiu se vingar. Acredito eu que quem contrata e demite pessoas em cargos públicos é o prefeito. E ele falou que foi atrás desse homem mesmo e matou ele na porta de casa. E pelo que eu vi em alguns sites, ele também matou esse vigia. Porém, eu não me recordo de ter visto ele falando isso no podcast. Então isso fica no ar. Caso vocês queiram assistir o podcast, tá aqui no YouTube para vocês verem. Se não me engano, o nome do canal é Cometa Podcast. Já engatando nesse caso que ele defendeu o pai dele, teve o caso que ele matou o pai dele. O que é que acontece? Uma pessoa, aparentemente da família, mal intencionada, encheu o ouvido do pai dele que a mulher, sua esposa, no caso a mãe de Pedrinho, estava traindo ele. Quando ela estava dormindo, ele matou ela com 21 facadas. Aparentemente, ela teria acordado durante seu assassinato,
porque os guardas avisaram a Pedrinho e o juiz liberou ele para ver o corpo. E ele relata que a mão dela estava toda cortada, então provavelmente ela, tentando segurar a faca, cortou bastante suas mãos. Ao total foram 21 facadas em seu velório, ao lado de seu caixão. Pedrinho fez uma promessa do fundo do coração que ia matar seu pai, ia comer o coração dele. Passou-se 2, passou-se 3 anos, e por volta de 3, 4 anos, ele encontrou o pai na mesma penitenciária. Era dia de ele tomar sol no pátio, porém o pai dele estava preso em uma das celas. Porque, pelo que ele conta, eu acho que existem rodízios de celas para irem tomar banho de sol no pátio. E nos dias que eles tomam banho de sol no pátio, eles têm livre acesso nos corredores. E foi assim que ele conseguiu estourar o cadeado da cela do pai dele. Quando ele abriu, os presos que estavam lá dentro todos correram e ficou apenas o pai dele. E ele falou que na hora que viu o pai dele apenas falou que você está certo, meu filho. Só que ele disse que estava tão louco de raiva que meteu a facada nele e não falou uma palavra sequer, enquanto ele golpeava seu pai com uma faca. Os guardas chegaram e eram batendo nele com um cacetete, se não me engano. E ele falou que não estava nem aí. Contou 22 facadas, que no caso foi uma a mais do que o pai dele matou sua mãe. Aí é a parte mais bizarra. Ele cortou o bico do coração, mastigou e jogou em cima do pai dele. Ele falou que não conseguiu engolir. Muitos de seus assassinatos, ele falava que matava e bebia o sangue. Porém, como teve a época que apareceu a AIDS, HIV, enfim. Ele disse que parou de fazer isso para não contrair também. O caso do marido de sua irmã caçula. Certa vez ele estava trabalhando em uma horta quando viu um homem quase sendo assassinado por 3, 4 homens. Ele falou que viu aquela covardia e salvou esse homem, matando 2 deles. Esse cara ficou machucado e ele deixou ele morar na casa de sua avó. E foi assim que ele conheceu sua irmã. E os dois foram morar juntos. Porém, havia equívocos. Eles usavam drogas e quem usa droga fica meio lelé, né? E por algum motivo a irmã de Pedrinho pegou as armas de seu marido e escondeu em um chiqueiro de porcos. Seu marido ficou revoltado. Eu acho que ele encontrou a arma e deu 3 tiros na irmã de Pedrinho e um no pé da amiga dela. Pedrinho, que passou a maioria dos anos de sua vida preso, nessa época também ele estava preso. Porém, aconteceu deles se encontrarem em um desses presídios que ele passou por aí. Quando o Pedrinho chegou lá, ele viu que o homem já estava esperando com uma gangue de 6 caras. Ele falou que tentou amizade com ele, levou ele na conversa. Disse que ele estava certo, aparentemente a irmã dele tinha dado até um tapa na cara do marido. E esse cara caiu na conversinha de Pedro. Pedro conseguiu um aliado lá dentro. Ele sozinho matou os 6 da gangue. Porém, com a ajuda de seu aliado, decapitou a cabeça do cara. Esse aliado dele teria segurado o corpo do homem, enquanto Pedro tirou a cabeça dele e parece que a cabeça caiu dentro de uma pia. Ou caiu dentro de uma pia ou ele sangrou ele na pia. É porque eu não entendi muito bem, mas ele matou todos. Gente, eu falo rindo, mas não é porque eu acho engraçado não, tá? É porque é tão bizarro e ele falava de uma forma tão natural que, pra mim,
chega a ser engraçado. Eu não sei muito bem se é algum problema psicológico meu. O assassinato de sua esposa. Ele fala que teria chegado num barraco quando viu a mulher dele morta no chão e um aviso para ele na parede. Porém, óbvio, não tinha a assinatura do cara que fez aquilo. Passou-se alguns dias, a ex-mulher desse cara o caguetou. E além do mais, ela deu detalhes que ia acontecer um casamento do irmão desse cara. E foi assim que Pedrinho armou uma emboscada. Junto com seus comparsas, ele chegou atirando, mas o aviso estava dado. Era para livrar crianças e mulheres. Porém, uma mulher saiu ferida, que foi a mãe do noivo. Ele relata que a culpa foi dela, né? Também aconteceu uma chacina de transexuais para acertar contas de outra pessoa, que ele matou diversos transexuais dentro da cadeia. Eu não sei o número exato que Pedro matou. Ele fala também que nem ele mesmo sabe. Ele diz que saiu matando tudo que vinha pela frente. Teve um que foi bem comentado, porém ele desmentiu depois, que foi do cara que roncava muito. Em uma de suas visitas íntimas, Pedro estava em um momento íntimo com uma mulher e um homem ficava observando eles no ato. Ele disse que não gostou daquilo e matou o cara. Ele falou que quando foi dar seu depoimento, o escrivão estava bêbado e perguntava a ele: por que você fez isso? E ele falou: era porque o cara roncava muito. O cara que engravidou sua prima. Ele fala que a prima dele arrumou um namoradinho e quando a mulher apareceu grávida, esse cara simplesmente meteu o pé. Ele falou que foi atrás dele e tirou a vida dele na casa do cara. Ele foi julgado por 71, se não me engano, assassinatos. Porém, ele fala que matou mais de 100. Ele falava que matava por qualquer coisa mesmo. Se uma pessoa tinha rivalidade com outra e essa pessoa não tinha coragem de matar, ele ia lá e matava. Se uma pessoa oferecesse dinheiro para ele matar outra pessoa, ele ia e matava o cara que ofereceu dinheiro a ele. De organizações criminosas, ele fala que participou da Serpente Negra, que hoje em dia nem existe mais porque a polícia saiu matando todo mundo. Aí depois que quase todo mundo da Serpente Negra morreu, aí apareceu o PCC. Condenado a mais de 400 anos de prisão, ele apenas cumpriu pena de mais ou menos uns 40 e poucos anos. Nesse meio tempo, ele passou por diversos presídios e também por hospital psiquiátrico. Ele fala que lá eles davam muitos remédios para ele e ele simplesmente cuspia. Não só ele, como outros internos lá dentro. Aí quando os médicos começaram a descobrir, aí começaram a dar remédios, como é que eu posso dizer? Remédios líquidos. Só que ele sempre guardava uma caneca de sua própria urina para beber e tirar o efeito desses remédios. E ele falava que para ajudar a sair o efeito do remédio, ele fazia muitos exercícios. Pulava corda, fazia flexão, até ficar molhado, pingando de suor. Assim, eu acho, né, que o corpo não adormecia e não ficava relaxado junto com o remédio. Na minha opinião, eu acho que assim ajudava a não ficar o efeito do remédio, porque se você toma um remédio para dormir e relaxa, você dorme. Mas se você fica elétrico, não vai dormir. Provavelmente só apaga se for um remédio muito forte a ponto de fazer com que você desmaie e caia no chão. Praticamente uma droga, né? Ele foi solto definitivamente em 2018, quando tentou uma vida diferente. Ele seguiu uma vida normal e falava que não queria mais cometer crimes. Inclusive, ele entrou para a igreja, mas ele nunca, em hipótese alguma, falou que se arrependeu de nenhum de seus assassinatos.
porque ele falou que só matava gente ruim. Seu maior sonho era ter um casal de filhos. Porém, como ele passou muito tempo preso, as consequências de seus atos não permitiu que ele realizasse esse sonho. Atualmente, ele estava tentando uma vida de influencer em suas redes sociais. No último domingo, no dia 5 de março de 2023, ele foi assassinado na porta de casa. Os autores do crime estavam dentro de um carro e chegaram atirando. Porém, ninguém sabe quem são esses caras. Pelo menos até agora. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!